Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lex Divina com Marcos 7, versículos de 1 a 8, depois 14, 15 e de 21 a 23. Os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarros e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram, então, a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e não são elas que tornam o homem, e são elas que tornam o homem puro. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os escribas, os fariseus, que seriam aqueles os responsáveis por viverem em primeiro lugar todo o ensinamento de Deus, mas eles se desviaram e criaram suas próprias normas. E eu lembro agora que Jesus disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobre o peso do vosso fardo. Ou seja, os fariseus impunham ao povo, de uma maneira geral, um fardo muito pesado. Eram 600 e tantas normas que eles impunham e ficavam como que cobrando, observando se viviam, se não viviam, e já julgavam e condenavam. E diziam que se tornavam impuros, como o caso hoje de Jesus, foi questionado porque os seus discípulos não fizeram, não observaram essas normas que estavam na lei. Quando Jesus diz: o fardo que impõe vocês é muito pesado, não dá nem para decorar. Era preciso que andasse com o livro do lado para saber o que pode, o que não pode, como fazer, como não fazer. Era impossível. E Jesus vai mostrar que eles abandonaram a verdadeira lei. Abandonaram o mandamento que Deus deu através de Moisés. As tábuas da lei, que eram apenas
10 mandamentos e não conseguiam viver os 10 mandamentos e imaginavam que era criando novas normas, novas leis, que desde fazia tempo, por isso que diz, olha a tradição, e cada vez se acrescentava mais. E Jesus vem mostrar que não é isso, que não é a aparência, que não são essas ações que tornam o homem puro. Eles estavam condenando os discípulos de Jesus porque não tomaram banho antes de fazer a refeição. E Jesus hoje é muito claro quando ele diz: é de dentro do homem que sai o que é condenável, é o que sai o que é impuro, não é o que entra, não são os hábitos de fazer ou deixar de fazer que tornam um homem impuro. O que torna o homem puro é o que está dentro dele, as suas ações. E eu vou repetir aqui para a gente ficar bem ciente. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, saem as imoralidades, os roubos, os assassínios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, as fraudes, a devassidão, a inveja, a calúnia, o orgulho, a falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. E aí nós pensamos, como é que nós estamos vivendo isso? Como é que está o nosso interior? Nós temos alimentado essas impurezas em nós? E aqui já convém a gente lembrar que quando nós somos tentados a qualquer uma dessas situações, isso não é pecado. A tentação não é pecado. O pecado consiste no consentimento. Quando nós consentimos que aquelas tentações, elas se evidenciam em nossas vidas. Quando nós somos tentados ao adultério, à fornicação, a um namoro impuro, quando nós somos tentados a uma corrupção, a tentação em si não é pecado. O pecado é quando nós alimentamos, quando nós damos espaço e aí terminamos caindo. Jesus mesmo, o próprio Deus, ele foi tentado, só que ele não caiu, porque ele rebateu toda a tentação. Ele como ser humano, ele como homem, também foi tentado. Logo depois do batismo, praticado por João no Rio Jordão, Jesus vai ao deserto e passa 40 dias antes de entrar na sua missão da evangelização, do anúncio do evangelho, e lá ele é tentado pelo demônio. Mas a tentação em si não é pecado. Ela só se torna pecado quando nós deixamos que ela seja vida em nós. Adão e Eva foram tentados e se deixaram vencer pela tentação. E aí veio toda a desgraça do mundo. Nós precisamos hoje, com esse ensino de Jesus, primeiro, não estarmos apegados a tradições pensando que elas nos salvam. Não, só existe um Salvador, Jesus Cristo. É vivendo o evangelho dele que nós seremos salvos. E quando nós caminhamos junto a Jesus, as tentações não nos abandonam, elas continuam, mas nós somos fortalecidos pela sua palavra, nós somos fortalecidos pela graça do Espírito Santo. Porque qualquer um que dialogar com a tentação termina caindo. O grande convite de Jesus é nós estarmos atentos, porque de dentro de nós, se nós dermos consentimento, é que vão sair as más ações. Que compromisso então nós fazemos agora com o Senhor? De lutar com todas as nossas forças para que não deixemos
que essas inclinações para o mal que nós temos tome conta de nós. Façamos, portanto, esse compromisso e depois contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, de Francisco, Teresinha, João Paulo II e o santo de nossa devoção, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.